Olá, boa noite a você que já está conectado. E bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos assiste gravados. Está começando a nossa live semanal e eu vou já convidar aqui o nosso. Chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Lucas. Lucas Pimenta. Ele entrando aqui, a gente começa a conversar um pouquinho melhor. Você que está chegando aí, espera só mais um pouquinho. O Lucas já está entrando e a gente já vai começar a conversar. Mandei ali o convite para o Lucas, ele já deve estar aceitando. E aparece aqui, dividindo a tela comigo. Dando aqui um salve, aqui várias pessoas chegando. Sejam bem-vindos. Lucas Pimenta já chegando na área. Eu vou reenviar o convite para você, Lucas. E aí você clica aí em aceitar. Está enviado aí. Avisando aqui no WhatsApp. Quando eu olhar de vez em quando. Salve, Lucas. Fala, meu amigo. Como é que você Boa está? noite. Um prazer estar aqui conversando com você e espero que esse papo contribua bastante aí com o pessoal que vai participar dessa live e ajude muitos candidatos políticos. Vamos lá, o pessoal está cá, Lucas. Eu vou aproveitar só para avisar onde que as pessoas estão participando. E tem muita gente aí que talvez não siga o projeto. Toda quinta-feira a gente faz uma conversa ao vivo com alguém que é do ramo aí da comunicação ou do marketing político, como todos sabem. É o caso do Lucas Pimenta, que está aí do outro lado, o Lucas Pimenta dos Olhos, como ele é chamado na rede. E você que já está chegando, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo gravado, mais bem-vindo ainda. Lembrando que essa live, assim que termina, fica disponível lá no nosso Instagram e amanhã já está no YouTube. Bom, indo ao assunto, o Lucas Pimenta é jornalista como eu, já trabalhou em algumas situações e hoje em dia ele mantém aí, enfim, ele presta serviço para diversos políticos de diversas correntes e mantém uma das páginas de comunicação e marketing político mais atuantes, com maior engajamento aí do Brasil, do Instagram, né? Estamos falando que é uma página que leva o nome dele, que acho que também é seu perfil pessoal, né, Lucas? Não sei se você tem alguma outra página. Sim, só isso. Mais É que um lá, me dá muito dor de é cabeça. interessante. E é isso, Lucas. Se apresenta você um pouco melhor aí, a gente vai desenrolando. Então, galera, eu sou o Lucas Pimenta, eu sou jornalista por formação, eu atuo no marketing político e na comunicação pública desde 2008, estou ficando um pouquinho velhinho nesse ramo, já fui repórter de jornal. Primeiro, lembrar que eu fui e sou, né, um grande fã do Lino, dos grandes repórteres que o Brasil tem e já teve, porque ele está na comunicação política, mas não deixa a reportagem jamais. E depois eu entrei na parte de comunicação governamental, comunicação pública, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, diferentes partidos, fiz muitas campanhas e desde 2018 eu tenho o canal que tem formações, cursos e etc. E na última eleição em 2020, por meio do meu curso, o curso ajudou que mais de 123 candidatos fossem eleitos em 21 estados do Brasil. Muito bacana, Lucas. E vamos lá, bom, na página do Lucas, que boa parte de você já segue, quem não segue, por favor, vai lá depois dar uma olhada. Tem um bando de dicas práticas. O Lucas, ele vai sempre direto ao ponto, né? Isso eu acho bom. Vamos lá, Lucas, fala pra gente assim, essa própria simbiose sua que ali na sua página também é sua página pessoal e sua página profissional, é algo que você acha que funciona para todo mundo ou nem tanto? Com certeza, cara. Porque assim, as pessoas. Vou usar um clichê do marketing digital, que as pessoas se conectam com pessoas, né? O eleitor, ele busca se conectar com as pessoas. Então, assim,
Muitos políticos me perguntam, Lucas, eu posso publicar coisas pessoais? Eu falo assim, você não pode, você deve. Porque as pessoas, o eleitor, vai se identificar muito com com a sua pessoa, com a sua vida pessoal, com aquilo que você faz, com como você se relaciona com as pessoas. Então, o político, ele acha que quando ele vira político ou candidato, ele tem que virar uma máquina. Então, ele tem que mostrar tudo perfeito, tudo profissionalmente, tudo muito certinho, tudo muito engomado, e acaba esquecendo que ele é uma pessoa, que ele não é uma lata de refrigerante, simplesmente, ele não é um produto comum. Então, a emoção, a vida dele ajuda as pessoas a se conectarem com ele de alguma forma, né? É claro que quando eu falo de postar conteúdos pessoais, eu não estou falando para o cara postar um nudes na rede social dele, eu não estou falando para o cara passar uma vergonha gratuita no débito ou no crédito na rede social dele. Eu estou falando para ele usar a vida dele, as histórias de vida dele, as pessoas com quem ele conversa, os lugares onde ele vai, para contar boas histórias que reforçam o posicionamento, a narrativa dele, e que de alguma forma o eleitor, vendo aquela história pessoal, aquele relato, aquela foto pessoal, aquela ação que é do dia a dia de uma pessoa comum, além dela se identificar, ela entenda qual é o posicionamento do político, do candidato ou o que for. Muito bom, Lucas. Só saudar rapidamente aqui. Gente, desculpa, eu não vou citar o nome de todos que estão entrando, mas queria saudar a Bruna, que mandou um alô. O Sargento Celso, que está falando aqui, que aprende muito com o Lucas. Teve um usuário aqui atrás, desculpa, eu perdi seu nome aqui, que estava elogiando a sua passagem por Criciúma. Tiago Souza, do Paraná, aqui também dizendo que está acompanhando. Robinho, um monte de gente. Luiz Eduardo Saliba, que estava elogiando aqui a sua passagem por Criciúma. Lucas, vamos lá. Amigo catarinense. Amigo catarinense. Fala pra gente uma coisa, vamos começar pelo lado de lá. Assim, o que você vê que a pessoa faz assim, que tá, não que tá errado, mas que não dá certo? Assim, que você vê na página de político, seja de onde for, você fala, putz, de novo essa mancada, ou de novo esse tipo de coisa, de novo esse tipo de situação, de solução que não funciona, alguma coisa que já tá careca de ver. Careca mesmo. Uma coisa que eu vejo sempre, e eu falo, são os conceitos errados, as lendas urbanas que envolvem a atuação do político nas redes sociais. Então, eu sempre listo isso como... Até postei um pouco sobre isso hoje, que é o seguinte, político, primeiro, quando ele vai trabalhar com rede social, ele acha que é tecnologia. Então, ele acha que basta ter um garoto ou uma garota fuçada, na minha terra, lá em Dracena, onde eu nasci, fala assim, né? Fuçada, aquela pessoa que entende tudo de computador, de tecnologia, de como faz, de como opera, que ele tá bem. Não, não é tecnologia. É muito além disso. São as pessoas, como eu digo sempre. Outra coisa que o político erra muito é a questão da quantidade, né? Então ele acha que fazer rede social é quantidade. Então o cara fala assim para mim, Lu, o cara vem procurar serviço, né, comigo. Eu falo, a gente tem que mudar a sua rede. Ele, não, eu já faço rede social, faço 10 posts por dia. Legal. E aí? Não é a quantidade, né? E outra coisa que muita gente se engana é a estética, né? Então o cara acha que um card bonito, um vídeo bem produzido, né? O político vai, contrata uma produtora de TV, o drone sobe, o sol desce, a favela iluminada com a luz do sol, do pôr do sol. Ótimo, mas e as pessoas? Então, assim, um erro clássico do político é achar que ele é importante. Então ele acha que a rede social dele é feita para ele. Então ele faz uma reunião com o Zé da padaria, com o Pedro do açougue, e coloca aquela foto, né, de barreira, né, de futebol, um homem do lado do outro ali, igual barreirinha de futebol, olhando todo mundo para a câmera, e coloca assim na legenda: importante reunião com esse importante líder, o Zé da padaria, o João do açougue, para tratar de assuntos muito importantes. Muito importantes para quem? Qual assunto importante? O que rendeu essa reunião? O que as pessoas que estão lá do outro lado da tela
que estão ali scrollando a tela, vendo, passando, buscando um conteúdo para consumir, se interessam por aquilo que essa reunião decidiu. Então, assim, os políticos fazem redes para eles, né? Então, assim, quem já trabalhou como assessor sabe que os políticos têm aquela mania de assim, vem aqui, assessor, faz um registrinho aqui que eu vou postar nas redes sociais. Para quê? O que aquele conteúdo leva de útil para as pessoas? Eu costumo falar rapidamente em um tripé, Lino, que, assim, as pessoas buscam 3 coisas nas redes sociais. Independente se é político, se é de uma empresa, se é meu, seu, de quem seja. As pessoas comuns entram nas redes sociais. Primeira coisa, para aprender algo novo, aprender algo útil, aprender algo que elas não sabem fazer, aprender uma receita de bolo, aprender a conquistar um benefício, a cadastrar num programa social, aprender algo que elas não sabem fazer. O segundo ponto, para conversar com pessoas que estão longe. Então, estamos eu e você aqui, apesar dos dois estarem em São Paulo, paulistanos, nós não estamos no mesmo espaço e estamos conversando. Tem pessoas do Brasil inteiro aí que já passou, gente do Ceará, meu amigo César Brizolara, vereador negro, que combate o racismo lá de Pelotas, um cara assim que é um exemplo, está lá em Pelotas e acompanhando a gente que está aqui em São Paulo. Então as pessoas entram nas redes sociais para conversar com outras pessoas, para trocar. E o terceiro grande ponto é o entretenimento, é a diversão. Então, assim, se o político não diverte as pessoas, se o político não busca trocar, conversar com as pessoas, ou se o político não ensina algo novo, algo útil para as pessoas, a rede social dele não serve para nada. E vem cá, você acha que o cara... primeiro aí, bom, Brizolar e outros aí que estão aí, muito obrigado. E aproveitem para seguir minha página também, aqui Lino Boquinha. Isso! E para vocês receberem todo o conteúdo aí, mas muito obrigado pela audiência. Lucas, para o engajamento, o que engaja mais, digamos assim? O que engaja mais, engaja menos? Porque tem gente que acha que, puxa, eu não tenho uma grande equipe, eu não vou conseguir por um monte de dinheiro, eu não vou conseguir um engajamento, né? Assim, tem que assobiar chupacana, tem que pôr dinheiro, o que tem que fazer? O que engaja mais é aquilo que pareça mais natural, aquilo que não pareça montado, aquilo que torne o político o mesmo patamar ou na mesma linha das pessoas. A gente teve por muito tempo, você que é jornalista como eu, a gente teve por um longo tempo uma comunicação vertical na política. Então o político falava com a Folha São Paulo, dava uma entrevista, a Globo pegava a entrevista, repercutia, outros veículos iam lá, faziam novas entrevistas, o cara, o eleitor, o munícipe, lia aquilo, ou assistia e formava a opinião dele, mas ele não podia voltar no político e falar assim, rapaz, você falou isso lá pro repórter da Folha, mas isso é ridículo porque é assim, assim, assim. Hoje a gente tem uma comunicação horizontal. Então, hoje, o político ele não só fala nas redes sociais, ele principalmente deveria escutar as pessoas nas redes sociais. Ele deveria trocar. Então, assim, às vezes o cara quer um card super produzido, super incrível, cheio de detalhes, tal, um design incrível. Só que às vezes uma foto simples, abraçando a Dona Maria, funciona muito mais. Às vezes o cara quer um vídeo cheio de efeitos especiais, transições e etc. E às vezes um simples depoimento de um morador contando o que ele sofria e o que ele deixou de sofrer com a ação do político, funciona muito mais. Eu tenho um exemplo, Bruno da Saúde me acompanha, eu não vou lembrar qual a cidade dele, mas ele me perguntou uma vez assim, Lucas, eu fiz um projeto para agilizar a fila por cirurgias e tal, como você divulgaria? Eu falei, cara, com pessoas que estão na fila há tanto tempo e não conseguiram cirurgia, exames. Aí ele falou assim, porque eu tava pensando num card aprovado, projeto bababá reduzirá o tempo de fila. Eu falei, não, conversa com a tia que tá na fila aí da saúde já faz 3, 4, 5 meses.
E ele fez um vídeo incrível, cara. Sem equipe, o cara não tem uma produtora de vídeos. Ele foi na rua, encontrou personagens, aquilo que o jornalismo sempre fez, encontrou bons personagens, uma senhora que estava 6 meses na fila, explicou o projeto para ela, a senhora falou, eu estou 6 meses na fila, tenho isso, aquilo, não consigo o exame, não consigo a consulta, mas agora um projeto vai acontecer assim, assim, assado, num sistema digital, tal. Aí a senhora, nossa, então vai mudar minha vida, porque meu filho já estava vendendo carro para pagar consulta e exame para resolver o meu problema. Então, às vezes, aquilo que é natural, quando o cidadão ele se olha, ele se olha é boa, ele se vê nas redes sociais do político, o político atingiu o objetivo dele. Muito bom. Desculpa só te cortar, o próprio Cezinha Brizolara, vereador de Pelotas, ele é de uma comunidade em Pelotas e ele tá levando muitas melhorias para lá, assim, é o bairro mais carente de Pelotas. E ele levou asfalto, né, para Guabiroba, se você tiver a oportunidade de pesquisar. Ele levou asfalto para Guabiroba, ele fez um vídeo lindo de uma senhorinha falando que há tanto tempo ela votava e nunca aconteceu nada. Então, assim, ela votava e ela continuava morando na rua de terra. Ela votava e continuava sem o posto de saúde. E aí, esse cara com 3 meses de mandato levou alguma coisa para ela. O Cezinha, ele não apareceu no vídeo. Ele não precisou falar assim, olha, eu fiz aqui, olha, essa obra linda, eu requisitei. Não, ele não precisou disso. Ele simplesmente conversou com a pessoa, com um personagem que representou o bairro todo e as pessoas se sentiram identificadas com o depoimento daquela senhora. Muito bom. Só saudar aqui a turma um pouquinho, Lucas, só que está se manifestando aqui. Vereador Neymar, enfermeiro de Minas Gerais. Depois fala a sua cidade, Neymar, para a gente saber. O Edvan falando que também te segue. Rogério Buratti, colega aí, estava elogiando aqui o que você está falando. Eu trabalhei com o Buratti na Colômbia, numa eleição dura lá. Buratti falando aqui de novo. Precisa ser simples, bem feito, mas simples. Conseguir chamar atenção sem ser simples é um desafio. Concordo, acredito que o Lucas também concorda, né? Aí o Wilson deve, enfim. Você que mandou alguma saudação, alguma coisa, eu não citei, desculpa, é que tá entre e sai um monte de gente aí, é difícil ver todo mundo. Lucas, muita gente me pergunta, enfim, é um assunto até que eu tenho estudado bastante, não sei se você já se deparou com isso, ou o que você pensa sobre esse desafio que a gente tem posto o Neymar enfermeiro informa de desterro de Entre Rios em Minas Gerais. Não conheço a sua cidade, Neymar, desculpe, mas Minas Gerais tem 800 municípios, né? É o estado o maior, né, da cidade. Com mais municípios do Brasil. Perdão a desterro que eu não conhecia. Mas voltando, perdão, Lucas, você se depara com muito problema de fake news? É algo que as pessoas que conversam com você se preocupam? Como a gente, enfim, dribla essa questão tão contemporânea e tão presente aí no dia a dia das redes? Então, Lino, a gente tem essa formação em jornalismo, a gente tem essa preocupação com fake news. Só que a gente precisa entender, e o político precisa entender, que há uma diferença enorme entre o que é uma notícia falsa, o que é uma narrativa distorcida, enviesada, que não é falso, e do que é uma crítica, do que é uma notícia negativa. Então, por vezes, tem político que me procura e fala assim, Lucas, eu estou sendo alvo de um monte de fake news que estão espalhando no Zap, estão espalhando no Facebook e tal. Qual que é a notícia negativa? Não sei o que lá, e aconteceu isso. Aí eu pergunto, mas aconteceu? Não, aconteceu, mas, não tem nada provado, e aí... Cara... Estão investigando, mas ele falou que está condenado? Não, então não é fake news. Uma crítica, algo que é crítico, que é algo que pareça negativo, mas é verdadeiro, não é uma notícia falsa. Uma narrativa, então visões diferentes do mesmo fato. Eu sempre cito o mesmo exemplo. Temos aí a questão da pandemia e etc. E o Bolsonaro, o presidente, diz que fechar o comércio todo vai quebrar o Brasil, quebra o Brasil e etc.
Os governadores e prefeitos dizem que se o presidente tivesse comprado vacinas de forma mais ágil, o comércio abriria mais cedo e que fechar o comércio era necessário. É o mesmo fato. São só versões diferentes do mesmo fato. São versões diferentes. Agora, a notícia falsa, que é quando há uma mentira clara, algo que não existe, algo inventado, por exemplo, mamadeira de piroca, essas coisas todas, isso é uma notícia falsa. E aí, cabe ao político, que eu sempre oriento, é que, primeiro, se você contar a verdade, se você municiar o seu público da verdade, a chance de ele cair em mentira é algo menor. Porque, assim, é muito difícil as redes, a tecnologia, o próprio TSE acabar com as notícias falsas. Não há controle. Em lugar nenhum do mundo há controle. Mas se o político consegue criar as vacinas para isso, ele consegue municiar o seu público, o seu segmento, o seu nicho de verdades, antes mesmo da mentira surgir, e depois da mentira surgir, ele trazer a verdade, ele não se omitir, não deixar a história crescer, a chance dessa fake news prosperar, ela é muito menor. Agora, se o cara ficar esperando o juiz pedir para o Facebook retirar o post, ou a justiça fazer algo, ou as big techs fazerem alguma coisa, ele vai perder o bonde. Então, assim, fake news é algo que me preocupa, mas me preocupa mais do que a fake news o conceito errado que alguns candidatos, em especial no interior, têm sobre o que é fake news, sobre o que é uma versão, uma narrativa, uma visão diferente do fato, por mais que distorcida, e o que é uma crítica. Então, crítica não é fake news, crítica é crítica. Não, você tem toda a razão. E eu acrescentaria até que isso não é um problema só dos candidatos a vereador do interior, não. O próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, ele chamava de fake news, mas era uma estratégia, né? Era por um motivo diferente. Sim. Ele chamava de fake news toda e qualquer crítica contra ele, né? Enfim, né? Virou até meme, né? Lá nos Estados Unidos, Sim. vai a sério depois que ele começou a exagerar. Concordo com você, acho que judicializar raramente, claro, se for uma coisa muito grave, judicializa, mas não vai ser isso que vai resolver o problema imediato. Mas, né, tem que ter ali um canal, uma vacina. Me diz uma coisa, Lucas, quem for estar em campo em 2022 já está atrasado, ainda dá para se estruturar, assim, quem está arrancando os cabelos porque não tem um monte de dinheiro, como é que faz? O que você acha para quem for... Cara, apesar do nosso Congresso ainda estar discutindo o que será a eleição de 2022, o marketing, a comunicação política já está muito bem estruturada. Só está esperando decidir que campo vai jogar. Se é na Vila Belmiro, se é na Arena Corinthians, se é no Allianz. Está só esperando o campo. Os jogadores estão prontos, tá todo mundo vestido, a bola está lá, o juiz está lá. Então, assim, eu acredito que o candidato que quer ser candidato, a pessoa que quer ser candidata em 2022, ela já está atrasada. Agora, é algo que não dá para recuperar mais? É muito difícil, porque um deputado em mandato, ele está em campanha desde 2019, desde janeiro de 2019. Eu trabalho muito com gente com mandato. E a campanha posterior começa no primeiro dia do mandato. Então, por exemplo, eu tenho um vereador que eu atendo que ele está em campanha desde 1º de janeiro de 2021. Então, em 2024, ele começou em 2021. Porque o tempo é o maior ativo de uma campanha eleitoral. Quanto ganha quem mais sabe aproveitar o tempo, quem usa o tempo a seu favor. Então, assim, se você quer ser candidato em 2022, saiba que você já está atrasado. Mas que ainda, agora, até pelo menos dia 5 de outubro, quando faltar um ano para a eleição, ainda dá tempo de recuperar. É claro, vai te exigir muito mais força de vontade, muito mais dedicação, talvez muito mais dinheiro, talvez se cercar de profissionais qualificados de verdade para recuperar esse tempo perdido. Ou fazer bons cursos, boas formações, assistir lives como essas, mas está atrasado. Eu não vou negar que está atrasado. Você acha que vai ter espaço em 2022 para
todos os candidatos de todas a todos os cargos vão estar submetidos à lógica da disputa nacional? Vai ter espaço para debate local? Como é que você está vendo o cenário em geral e que isso reflete, obviamente, nas redes e na comunicação de todo mundo, né? Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu digo assim, que o cenário é importante, a ambientação é importante, a conjuntura é importante, mas o candidato é importante. O candidato, ele tem relevância em como ele vai construir a história da campanha dele. Então, assim, o ano passado, por exemplo, falaram assim para mim, Lucas, esquece, tinha um cliente e falaram assim, esquece essa coisa da disputa nacional, campanha municipal é um buraco na rua, o lixo na calçada, é o mato por cortar. Falei, cara, e se a gente traz todo esse ambiente bélico e de atrito nacional para essas questões municipais? Porque dá para trazer. Porque o município faz parte do cenário nacional e sempre dá para você transportar. O que não dá é, por um candidato a vereador em 2024, ficar falando, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Isso aí, não. Agora ele trazer todo esse componente, essa disputa de narrativas para o âmbito municipal, funcione muito. Porque é a política que as pessoas veem no Jornal Nacional, só que elas conseguem enxergar isso dentro da realidade delas, do cercado delas. E a mesma coisa agora em 2022. Tem deputado que vai funcionar. Falar, Bolsonaro, pá, arminha, Eduardo Bolsonaro. Esse cara tem que ter a campanha colada com o pai dele. Carla Zambelli tem que ter a campanha colada com as questões e pautas do Jair Bolsonaro. Mesma coisa, os candidatos do PT vão ter que ter a relação direta com o que pauta a campanha do Lula, mas sempre trazendo a questão para os seus estados. Por exemplo, eu achei uma ação de comunicação legal, apesar de, para quem entende de lei, de legislação e de política, achar que não tem efetividade nenhuma, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal de São Paulo. Quando ele vai para Araraquara propor o impeachment do Edinho, porque ele traz a questão nacional do contra-lockdown e a favor das medidas de segurança para o terreno dele, que é o estado onde ele precisa de votos. E a mesma coisa quando o Edinho, o prefeito, ele traz a questão nacional do presidente ser contra essas medidas de segurança, de proteção da vida e etc., para a cidade dele, para falar, olha, minha cidade fez isso, a gente tem os menores índices assim. Então, dá sempre. A eleição nacional, até porque ela tem mais visibilidade, né? Principalmente em 2022, todo mundo vai ficar muito preocupado com quem vai votar para presidente e vai decidir para quem vai votar para deputado estadual só no último dia, né? Então, como as pessoas vão estar muito... É um inferno. Oi? Né? Como costuma acontecer, né? Isso já acontece praticamente toda eleição. A pessoa, Exato. O debate nacional acaba... Claro, diferente do que você estava falando, gente, das eleições municipais, que são as grandes eleições do Brasil, vamos dizer assim, né? São mais de 500 mil candidatos, e aí o povo está mais ainda preocupado com o dia a dia deles, mas a eleição nacional é complexa mesmo. As pessoas... Isso. Mesmo o senador, que é um cargo importantíssimo, decide em cima da hora, né? Isso, embriaga a pauta toda. A pauta da eleição vira a pauta da disputa presidencial. Então, assim, é muito importante que o candidato ele traga essas pautas nacionais para sua campanha, porque já que as pessoas vão estar prestando atenção nisso, nada melhor do que ele usar essa pauta para a campanha dele de deputado. Só que ele tem que usar para o cercado dele, não adianta ficar falando de Brasília. Ele é candidato no Piauí, ele é candidato no Maranhão, ele pode trazer o debate que vai estar lá na campanha nacional, corrupção, cuidados com a saúde, risco Brasil, economia, para a região dele. Deixa eu te falar uma coisa, só um adendo sobre Araraquara. Acho que ali, naquele caso, também tinha outros componentes, né? O Eduardo alimentando o antipetismo, né, que é um dos grandes motores dele,
E o Edinho era, de fato, em Araraquara a gente tem números da Covid que são dos melhores do estado, né? Então ali por isso Sim. até que talvez não tenha passado o impeachment, esse tipo de coisa, mas Sim, sim. saudando quem escreveu, o Sargento Celso também está te agradecendo aqui, Lucas. É um grande cara, é o Sargento Celso Freire, né? É um grande amigo, presidente de Câmara lá no Ceará, foi meu aluno, fez cursos comigo, um outro grande quadro político, não só da cidade dele, mas de todo o Ceará. Agora, assim, Sargento, por favor, o nome da sua cidade. Não, só Cosme Camargo aqui também agradecendo. Quem mais? Deixa eu ver aqui, só para pelo menos contemplar quem está falando. Edivante Oliveira falou que está com projeto político. Sempre procuro seguir profissionais com vocês. Manda para mim, manda para o Lucas depois, Edivante, para a gente dar uma olhada. Boa. Chegando e saindo, lembrando... O Celso Freire é de Assaré. Assaré. Presidente da Câmara lá em Assaré. Lucas, e sobre a Edinho, é isso que você falou mesmo. Na verdade, assim, ele tomou medidas que refletiram em dados e ele, com certeza e certo, ele tinha que mesmo usar esses bons resultados dele. Mas você vê que um deputado federal traz a narrativa nacional para jogar politicamente. Eu digo, tudo na vida que não é ilegal faz parte do jogo. Eu acredito assim. Então, o Edinho, perfeito. Ações de gestão perfeitas e comunicação perfeita. E o Eduardo Bolsonaro também, do ponto de vista da comunicação, perfeito, faz parte do jogo. Concordo ou não, não sei, mas que faz parte do jogo, faz parte do jogo. Ô, Lucas, eu vou querer... Primeiro, só avisar aqui, Laísa, obrigado pela audiência de novo. Laísa, colega lá do Rio Grande do Norte. E o Wilson, outras pessoas que estão aqui com perguntas, já vou ler. Só queria te perguntar uma coisa, Lucas, aproveitando o gancho, que é um assunto que eu até... sempre quente aqui em casa até. A gente, acho que a situação até social e até das famílias está muito esgarçada no Brasil. Né? Sim. Antes era possível ter uma convivência mais harmoniosa de pensamentos diferentes. E hoje em dia a gente está com problema até dentro das famílias mesmo. Né? Isso está se refletindo, tá vindo da política. Né? E você, como é um cara que tem um desprendimento grande, já trabalhou para diversas vertentes, você sente que tem solução essa situação, essa encalacrada que a gente está metido? Cara, formação política, cara. A gente carece de formação política, porque o que a gente tem hoje é torcida organizada, né? Eu brinquei, eu vou até usar como conteúdo para mim, quando eu fui para Criciúma, eu tenho uma jaqueta minha que é do arco-íris. É LGBT a jaqueta. Eu sou casado, mas eu adoro aquela jaqueta. Eu acho ela incrível, assim. Acho ela uma roupa muito legal. Eu saí nas ruas de Criciúma. E Santa Catarina, especificamente aquela região do estado, é muito conservadora. Aí eu saí de mão dada com a minha esposa e todo mundo ficava olhando, né? Aí minha esposa falou assim, cara, parece que você é um ET, cara. Tá todo mundo te olhando. Aí eu voltei para a palestra, todo mundo falando e tal, aí um amigo chegou perto e falou assim, pô, Lucas, sua jaqueta aí, cara, vai pegar mal aqui, que o pessoal aqui é meio conservador. Eu falei, cara, mas eu também sou meio conservador. Aí os caras falaram assim, pô, mas você é bolsonarista? Eu falei, não. Ah, então você é lulista? Eu falei, não, eu sou correntista. Correntista? Correntista do Banco Santander, porque eu trabalho na política, então para mim o mais importante é eu fazer um bom trabalho para ganhar o dinheiro para sustentar a minha família, pagar meu aluguel. As pessoas, o cidadão, não ganha dinheiro com a política, mas ele tem muito a ganhar com a política. A transformação de vida, a transformação de políticas públicas, de serviços públicos. Então, se o cidadão parar de paixão besta, de pensar a política com o fígado e passar a pensar com a cabeça de quem valoriza as políticas que realmente são importantes para mim, quem defende aquilo que realmente eu, como cidadão, acho que é prioridade,
e para isso precisa de formação política, vai acabar a briga. Porque hoje não se tem briga de ideias, se tem briga de pessoas. Então, tudo passa pela formação política. E é algo que a gente, profissional de marketing político, pode ajudar. Não só nos nossos canais, mas nas campanhas, nas associações, né? Tá surgindo uma nova associação de profissionais de marketing político, séria, de profissionais de academia e de profissionais de mercado, onde a gente está pensando e discutindo isso mesmo, de que é importante o marketing político cumprir algum tipo de função social que seja muito maior do que só simplesmente impor narrativa. E narrativas personalistas, que não vão fazer o Brasil crescer em nada, que vão fazer, na verdade, as pessoas se desinteressarem da política. Hoje as pessoas têm os loucos, os feticheiros, que são loucos por política e brigam por causa de nomes, por causa de pessoas, e um mar, uma multidão de gente que não quer saber de política. E a culpa também é nossa. A culpa também é nossa, porque a gente não faz um trabalho de formação política. A gente faz um trabalho simplesmente de ganhar a eleição, impor narrativa, tchau, vamos embora, e deixa rolar. Muito bom, é isso aí. Você está aqui ouvindo o Lucas Pimenta, eu sou Lino Boquinha, essa é a sua live semanal. Vou ler a pergunta aqui do pessoal, Lucas, que está aí participando. Boa. Laís, vou começar por você. Wilson, já leio a sua em seguida. Laís da Costa. Sinto que um dos grandes erros é não se posicionar. Candidato que só faz postagem fria sem mostrar no que acredita, não engaja. E dela complementa. As pessoas se identificam com crenças e com visões de mundo. Concorda, Lucas? É por aí? Concordo. Eu falo para todo mundo que, assim, não sei se você sabe, Lino, eu sou fã do Maradona. Eu tenho Aliás, eu tenho 2 tatuagens para a seleção argentina. Eu tenho uma pro Maradona. Maradona aqui no meu escritório aqui do lado, depois eu tento mostrar lá, mas continua. Boa. Eu tenho uma tatuagem para o Maradona e uma tatuagem para a última vitória da Argentina. E o Maradona dizia uma frase que é assim, ó: se for preto, preto, se for branco, branco. Cinza, jamais. Então, ele se referia a ele. Então, na política e nas redes sociais, principalmente, como é uma questão de entretenimento, de show, de troca de debates, jamais ser cinza. Aí, quando eu falo isso, as pessoas falam assim: Lucas, mas eu preciso escolher entre Lula e Bolsonaro? Não, você não precisa escolher entre isso. Mas você não pode, com a polêmica, o assunto relevante da sua cidade na boca de todos os cidadãos, e você se omitir. Você não dá a sua opinião, você não propor a solução, você não apontar os culpados, você não mostrar os erros. Esse é um erro enorme, porque tem cara que usa a rede social para calendário. Eu até fiz um post esses dias sobre isso, que eu falei, pô, que pessoa que tem o gosto de pagar 3, 4, 5 mil reais por mês por um calendário? Ué, como assim por um calendário? O político só posta data comemorativa, dia do astronauta, dia do... O cara mora em São Paulo, nunca foi para Parelheiros e é vereador de São Paulo e posta o dia do produtor rural. Pô, sério, cara, sério. O cara não tem ligação nenhuma com o tema, o cara nunca entrou num sítio de orgânico aqui em São Paulo e posta dia do produtor rural na cidade mais urbana do país. Então, assim... É essa a dificuldade. E a Laísa tem toda a razão, cara. Se o político não mostrar quem ele é, o que ele acredita, o que ele defende, o que ele combate o tempo inteiro, como diz o Kotler, né? Segmentação e diferenciação, né? Se colocar numa prateleira diferente e única, para que as pessoas entendam quem é esse cara, que as pessoas olhem. Eu cito sempre 2 exemplos. Se eu falar assim para você, é o candidato que quer bandido morto, todo mundo fala, é o Bolsonaro. É o candidato que é o pai dos pobres, é o Lula. Não é só uma questão de slogan, é uma questão de posicionamento. Tudo que ele construiu na trajetória política dele leva a esse posicionamento. Então, se o político não faz isso, ele não faz nada, ele não é nada.
ele é um picolé de chuchu, com todo respeito a quem tem esse apelido. O, o Wilson aqui, desculpa, estava devendo aqui, mas acho que é uma resposta que você já deu, Lucas, mas se você quiser só reforçar, o Wilson fala aqui, você acha que um candidato a deputado tem que priorizar alguns temas para sua eleição ou tem que ir no geral? Segmentação sempre. E tem vários tipos de segmentação. Tem a segmentação regional. Então, o cara é da região metropolitana. Tem muito deputado que só roda aqui a região metropolitana, porque ela sozinha faz um deputado. Você consegue ter votos aqui para fazer um deputado. Tem deputado que tem a segmentação ideológica. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Ele nunca pisou lá em Dracena, onde eu nasci, mas ele tem voto lá. Porque ele tem essa segmentação ideológica. Você tem o candidato que tem a segmentação por área. Então você pega... Tinha um deputado que... Eu acho que ele não é mais deputado, mas eu adorava ele quando eu era repórter, que era o Carlos Neder, daqui de São Paulo, médico, do PT. Ele tinha essa pauta da saúde muito presente. Então, quando nem se falava em saúde, quando tudo era mato, né? Porque hoje tem um monte de doutor, né? Falando de saúde. Mas quando saúde era mato, o Carlos Neder já defendia a saúde pública, o SUS, os programas de vacinação. Então, assim, você pode segmentar por região. Então, se você vai buscar voto só numa região, você pode fazer. Você pode segmentar ideologicamente. Então, eu sou um candidato conservador. Você pode segmentar por áreas de interesse, por tema. Então, eu sou da saúde, da educação, ou você pode segmentar por classe de trabalhadores. Você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, um vereador histórico que é o Cláudio Fonseca. Ele é o vereador dos professores. Da educação. Você tem isso. Então, assim, segmentar sempre, porque quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. É isso. O próprio Cláudio Fonseca, aliás, que é um bom exemplo, mudou de partido, né? Ele era, se eu não me engano, ele era do PCdoB, hoje em dia nem sei onde ele está. Ele foi para o PPS, né? Que hoje é o Cidadania, mas ele continuou sendo da educação. Mas ele sempre continuou como o vereador dos professores, é como ele é conhecido. Vasquinho Gama aqui de Carapicuíba, obrigado, Vasquinho, está aqui falando Carapicuíba presente. Bruno Oliveira entrou aqui, que estava aqui, dono de uma agência ótima lá em Natal, estava aqui na semana passada, está assistindo. Vitor Henrique Leal pergunta se você é argentino e dá risada. Ele é de Dracena, Vitor. Dracena, eu sou argentino de coração. O Vasquinho Gama também falou ET, não, guru de renovação comportamental, eles estão brincando aí. Boa, mestre. O Felipe Gouveia Teixeira está aqui dando risada, nem sei de que era, Felipe. De qual das coisas que a gente falou. Bom, Lucas, pergunta aqui o Vitor Henrique Leal. Como está a disputa de marketing político entre redes sociais e canais de TV? Essa eu quero comentar depois também. Cara, é assim, né? A gente, essa área é muito sanguínea, né? Muito do fígado, né? Então, eu estava até brincando sobre isso esse final de semana, que em 2016, na campanha, por exemplo, para prefeito, o Dória começou a usar as redes sociais. Ele deu um passo além do que, por exemplo, o Haddad deu nas redes sociais. O Dória entendeu mais o ritmo. Chegou em 2018, aí liberou impulsionamento e tal, foi a eleição das redes sociais. E aí todo mundo falou assim, agora é só rede social, TV não serve para nada, esquece TV, esquece rádio, investe tudo em rede social. E muita gente fomentou isso, muita gente disse isso. Chegou 2020, os influencers passaram vergonha nas eleições, nas urnas. E aí, ao invés da gente aprender a lição e falar assim, não, todo canal é importante se bem usado e destinado para o público que está naquele canal, mas não. Agora, as pessoas falam assim, não, rede social não serve para nada. Eu fiz rede social em 2020 e não elegi. Todo canal é importante. Só que todo canal tem uma linguagem, todo meio tem uma linguagem. Não adianta você transportar o que você faz nas redes sociais para a TV, como o Arthur, Mamãe Falei, fez, por exemplo, na campanha dele de TV a prefeito, eu achava ridículo. O que a Joyce Hasselman fez, principalmente nas primeiras peças, era ainda mais ridículo, porque era brega já na rede social.
o que ela propunha, o que ela trazia. Quando ela pegou aquilo que já era estranho para as redes sociais, levou para a TV, se tornou ainda pior. Assim como é horrível quando um candidato como Alckmin, em 2018, pega a mesma coisa que ele fez na TV, a mesma coisa chata que ele fez na TV, e transporta para as redes sociais. São canais diferentes, com comunicações diferentes, com linguagens diferentes, com um público diferente, mas todos são importantes. É isso. TV e rádio pega geral, né? Tem que ser uma coisa pensando em rede social também permite Sim. uma coisa precisa também, né? Às vezes. Tem uma pergunta boa. Na TV você fala para todo mundo. Você fala para a família inteira no mesmo sofá. Na rede social você fala para cada celular. É isso. Então, com a filha você fala de um jeito, com o filho de outro, com a mãe de outro jeito. A Bruna Monteiro, aqui, jornalista, colega, tem uma pergunta boa. Ela está comentando aqui sobre esse papel social do marketing político na educação dos eleitores, como engajar os próprios políticos nessa ideia, porque não é o caminho mais fácil você ganhar uma eleição colocando ideias para debate. Então, é que isso tem que ser feito fora da contaminação do ambiente eleitoral. Fora o período eleitoral ele é muito contaminado. Então, quem tem feito isso, às vezes, mas é com interesse eleitoral, é o Ciro. O Ciro tem feito isso. Não é por causa do João, porque o João Santana a gente sabe que ele gosta de ganhar a eleição, né? Ele não gosta de propor debate. Mas o Ciro tem feito isso. O Ciro tem proposto o debate de ideias, a despersonalização da política, propor algo de construção, até porque para a narrativa dele interessa. Entenda? Eu não estou defendendo o Ciro falando... Eu estou falando que para a narrativa dele interessa. Então seria ideal que o marketing político, os profissionais que cuidam da comunicação de políticos com mandato, dos partidos, os partidos estão sendo destruídos a cada dia e eles estão batendo palma, cara. Eu acho impressionante. Os partidos estão perdendo credibilidade, perdendo espaço, perdendo poder a cada dia e os partidos estão batendo palma. Então, assim, cabe fora do período eleitoral contaminado os políticos com mandato, os partidos promoverem esse debate, promoverem essas campanhas de formação política, de conscientização política, mas não essa coisa chata, né? Porque todo partido tem uma fundação porque é obrigado para receber o fundo eleitoral, aí eles promovem cursos, aí levam meia dúzia de engravatado para falar algo que todo mundo sabe, para falar o óbvio lá, algo desinteressante, que não entretém, que não atrai, que é só mais um evento de políticas chatas, com gente chata, sobre coisas chatas. Não é assim que se faz formação política. A direita, ou a New Right aí, ela tomou o debate público, ela tomou de assalto o debate público, quando ela trouxe a questão do show e do entretenimento. Eu falo sempre isso para os meus amigos progressistas que trabalham comunicação. Enquanto vocês não entenderem que tem uma questão de entretenimento, para pelo menos você chamar atenção, para depois você pensar em como encaminhar os pensamentos e como ordenar as ideias, você nunca vai chamar atenção, ninguém vai parar para te ouvir. Muito bom. Eu acho, já vou ler a pergunta do Brat aqui sobre o Ciro, a gente já está encaminhando para o final também, mas só um comentário. Eu acho que o Ciro, ele vai nesse caminho que você falou, mas eu acho que dá uma no prego e outra na ferradura também, né? Porque isso. Quando ele vai dar entrevista, talvez a tática dele seja essa. Em algumas entrevistas, ontem mesmo ele bateu pesado no Lula, então ele também precisa marcar a posição dele de alguma forma eleitoral mesmo, afinal ele é candidato. Sim. Bom, o Buratti aqui, Rogério Buratti, pergunta, me parece que, ainda sobre o Ciro, me parece que o Ciro exige uma compreensão inicial que o eleitor não tem. João Santana saberá traduzir essa linguagem do Ciro? Pergunta ele. Difícil de saber, né? Não sei. Então, é que eu acho que eles estão muito cheios de ideias e pouca prática. Então, esses dias eu fiquei muito bravo com o Ciro, né? Porque eu quero iniciar um podcast e eu sou jogador de videogame. Eu, Lucas, jogo videogame, é meu esporte favorito.
E eu tive uma ideia e divulguei para amigos, conversei com assessores de alguns políticos, de eu entrevistar políticos jogando videogame. Então seria uma live, um podcast ao vivo, o cara lá na casa dele, eu na minha, jogando videogame, conversando sobre política, sobre marketing político e etc. O Ciro colocou que vai fazer isso na internet. Ele colocou nas redes dele que ele vai jogar videogame e conversar com as pessoas. Seria uma ideia ótima para essa questão do show e entretenimento. Mas já passou 1 mês e meio e ele não fez. Então, assim, eu acho que... Hã? Aí não dá, né? Se falou, faz, né? E faz logo. Então, assim, eu acho que eles estão com muita ideia e pouca execução. Então, às vezes, eu não consigo entender, não consigo identificar de qual série é aquela peça que o Ciro está fazendo. Eu sempre digo que facilita a produção de conteúdo, porque facilita o entendimento das pessoas se o conteúdo for produzido em séries. Então, mesmos horários, mesmas características, mesmas linguagens, mesmos formatos. Então você pode, como eu brinco, você pode fazer um card de manhã, um vídeo meio-dia e sei lá, um carrossel à noite. Mas as pessoas identificarem de que série aquilo participa. Então acho que o Ciro está de forma muito difusa e eu não consigo entender de que série aquilo sai. Porque ele está fazendo de tudo e não está fazendo nada. Justamente porque ele tem essa preocupação de bater no Lula, bater no Bolsonaro, se posicionar e, ao mesmo tempo, promover esse tal debate, essa qualificação do debate, de propostas, de ideia, de despersonalização da política, né? É difícil. Lucas, sabe, quem fez essa história de jogar videogame e conversar foi o Felipe Neto, né? Na eleição passada, ele conversou ele jogou Among Us com o Boulos, enquanto conversava, e eu no outro dia com a Manuela, enquanto conversava. Então, ele só fez com os dele, né? Com quem ele apoiava. A minha ideia era trazer, assim, gente completamente diversa. Então, assim, a ideia era trazer... Lucas. FIFA, futebol sempre. A ideia era trazer um Douglas Garcia num dia e uma Tabata Amaral no outro, entendeu? Duas pessoas completamente diferentes para a gente ver como as pessoas reagem. Eu achei a ideia do Felipe Neto demais. Eu só achei que ela foi muito mais algo para promover os candidatos do que para... Foi, mas eu acho que ele fez já assumido para isso também. Sim, né? sim. Então, mas só uma pergunta muito rápida, resposta rápida. Quais são os 2, 3 jogos que joga mais? Jogo FIFA, sempre fui FIFA, e jogo NBA. E agora tô tentando começar a aprender o UFC também, mas assim, não é muito minha praia. FIFA muito, assim, jogo bem, e NBA tô aprendendo assim aos poucos, e o UFC. Sempre esporte, sempre esporte. Eu sou um jornalista esportivo frustrado. Meus filhos. O FIFA e Minecraft andam no sucesso. Aqui uma pergunta do Otávio Silva. Otávio, que foi candidato a vereador em Embu das Artes. Salve, Otávio, um abraço aí para todo mundo. Eu trabalhei lá em Embu um tempo. Ele comenta, é um comentário, na verdade. O Ciro, na entrevista com o Bial essa semana, não trouxe uma proposta sequer. Não sei se foi edição da Globo, mas simplesmente horrível. Não sei se viram. Sou de Embu das Artes, forte abraço. Registro feito, Otávio, obrigado pela participação. Uma pergunta de Aldo Bottini Neto, como ele tem o mesmo sobrenome que o meu, sou obrigado a confessar, meu pai. Agora eu tô feliz demais, pô. Agora eu tô feliz. Gomes, ele pergunta, Ciro Gomes falou em jogar videogame, mas acho que não sabe. Por isso está demorando para aparecer jogando. Prometeu, mas não pode cumprir. Deve ser. Mas aí não ia ser mais engraçado se ele não soubesse jogar? Eu ia assistir todo dia. Que eu imagino ele, um tio para lá dos 60, jogando videogame, conversando sobre política. Ia ser muito engraçado. Só que assim, ele anunciou e não fez. Muita ideia, pouca execução. Lucas, estamos chegando em 1 hora, eu acho que eu vou encerrar, que a gente contemplou todo mundo, mas antes eu queria te pedir o que a gente não falou que você acha muito importante ficar registrado, que mensagem você acha muito boa, algum assunto que a gente não tocou, que, enfim,
Olha para a lente da verdade, diga. Essa é boa. Eu acho que a gente passou por tudo que é de mais importante no marketing político, mas eu queria conversar diretamente com quem é candidato, com quem pensa em ser candidato, seja em 2022 ou em 2024. A gente tem um movimento, você que vai ser, principalmente quem vai ser candidato pela primeira vez, eu até falei sobre isso hoje. Quando você vira candidato, tem uma série de pessoas que se aproximam de você com algum interesse, muito interesse comercial. Então você tem lideranças que vendem apoio para todo mundo. Você tem aqueles caras que vendem ferramentas mágicas que transformam o mundo, que do nada você vai virar uma estrela das redes sociais. Você tem aqueles caras que vendem o presidente do partido, que fala que você vai ser o cabeça de chapa e ele vai te dar todo o dinheiro do mundo para você fazer sua campanha. Busque conhecimento. Não existe negócio bom com pessoas ruins. Não existe método fácil. Às vezes as pessoas olham, né? Porque o meu curso chama Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro. As pessoas falam, não, método fácil. Aí a pessoa entra lá nas aulas e fala assim, nossa, Lucas, tem mais de 20 horas de aula lá, mais de 700 páginas. Porque é difícil mesmo. Então busque bons profissionais. Quem me segue, por favor, siga o Lino. É um ótimo profissional, uma referência. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais cursos você fizer, quanto mais próximo de bons e sérios profissionais você, candidato, tiver, melhor vai ser sua campanha. Não existe fórmula mágica. Não existe a pessoa que tem voto e resolveu te apoiar por um dinheirinho. Não existe isso. O que existe é trabalho duro, é você estudar, é você se preparar, é você ler todo mundo, ler meu canal, assistir o canal do Lino, se preparar e fazer, e contratar, se cercar de pessoas boas. Pare com isso, que tudo que é fácil é ruim. Não, repito, não existe negócio bom com pessoas ruins, como eu postei hoje, que essa frase eu aprendi com um amigo meu lá de Santa Catarina, o Laércio Menegais, que é uma frase de um filósofo americano. Então, assim, por favor, candidato, não caia no conto da sereia. Se você quer ser no canto da sereia, se você quer ser candidato, se prepare agora. Vá buscar conhecimento. Essas 23 pessoas que ficaram aqui até o final, essas 23 pessoas estão buscando conhecimento. Busque mais. Tem vários canais. Quem me segue, segue o Lino, porque eu tenho certeza que com bom conhecimento, você vai ter muito mais chance do que comprando coisas mágicas e mirabolantes, que no fim são só para tomar o pouco dinheiro que você tem. Boa. Donizete Pimenta é seu parente? Meu pai, ó, a gente está muito bem acompanhado na live hoje. É o seu pai, o meu, pô. Tem um print aqui, ó. Agora diz que eu perco esse aqui, ó. Pronto. Muito obrigado. Os dois pais presentes. Muito obrigado a todos que viram, gente. Passou muito mais gente por aí, mas a audiência é rotativa. Muito obrigado, Lucas. Quem não segue o Lucas também, por favor, siga. E essa live ela fica salva no Instagram agora. É o tempo de eu dar tchau aqui. Eu vou lá, salvo. E amanhã também está no YouTube. Lucas, grande abraço. Depois a gente fala um pouquinho mais. Valeu, tchau, gente. meu amigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.